Obrigado, Deus Obrigada, abençoe. Deus abençoe. Lange, o nosso tema de hoje, olha, a receita do Papa Francisco para fazer o amor durar. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente faz para o amor durar? Vou dizer para você agora. Eu não, né? Papa Francisco, ensinamento do Santo Padre para todos nós. E se você prestar bem atenção nesse conteúdo, vai ter umas palavrinhas-chave que vai ser muito importante. Exatamente. Olha, hoje em dia, né, existe muito medo de tomarmos decisões definitivas. Muita gente, como a de casar-se, por exemplo. Porque é o seguinte, muita gente hoje, como no livro... Miguel, por favor, pega aí aquele livro, aquele grandão que eu estou lendo lá. No livro do Minha Biblioteca Católica desse mês passado, que inclusive, se você não conhece ainda o Minha Biblioteca Católica, entra no site, é maravilhoso. Nesse livro aqui, olha, Santos Casados, né? Quem tiver interesse, entra depois no Minha Biblioteca Católica, faz a sua assinatura, todo mês chega aí na sua casa um livro maravilhoso da igreja. Ele diz o seguinte, Lange, que muita gente hoje vive casado, mas não com o sacramento do matrimônio. Ou seja, muita gente prefere ter um contrato, ele fala assim, muita gente prefere ter um contrato de casamento do que o sacramento do matrimônio. Entendeu? É complicado mesmo no dia de hoje, né? Muito. Então, assim, quando falamos de relacionamento, muita gente tem essa dificuldade de tomar decisões. E as pessoas consideram, assim, impossível, né, manter o amor vivo ao longo dos anos. O Papa Francisco, ele fala desse tema e nos convida a não nos deixarmos vencer pela cultura do provisório. Tudo na nossa vida hoje, nós somos acostumados a tudo ter um prazo limite. Colocaram até prazo limite no tempo, dizendo que o mundo vai acabar. Então, assim, tudo para nós hoje, a sociedade nos impõe, né, nos coloca nessa cultura de que tudo é provisório, tudo pode mudar rápido, tudo, se não deu certo, troca, né? Pois o amor, a gente tem que lembrar o seguinte, o amor é o que fundamenta uma família. O amor que fundamenta uma família é um amor para sempre. Nós não podemos tomar decisões, ter medo de tomar decisões de formarmos família, né? Eu fico muito triste, Lange, quando eu vejo casais que se casam, recebem o sacramento do matrimônio e, assim, claro que a gente entende da situação financeira que nós vivemos, né, de que o nosso país atravessa, mas eu fico muito triste quando lá no sacramento do matrimônio tem um juramento que a gente faz, que o padre pergunta assim a gente, vocês aceitam de livre e espontânea vontade receber os filhos que o Senhor vos mandar? Lembra disso? Eu lembro que ele perguntou pra gente. Você que é casado, já recebeu o matrimônio, recebeu o sacramento do matrimônio, lembra disso? Quando o padre perguntou, vocês aceitam receber os filhos que Deus vos mandar? E eu fico muito triste quando eu vejo irmãos, até irmãos de caminhada, que ficam adiando isso, até com métodos contraceptivos, né? Até com métodos contraceptivos. Ou seja, você jurou diante de Deus, no altar, dentro do seu matrimônio, e você não está cumprindo. Então, isso já vira um grande problema dentro do seu matrimônio. Por quê? O juramento que você fez diante do altar ao Senhor, você já não está cumprindo ele. Entende? Então, tem famílias que hoje em dia, eu costumo dizer que família é quando o homem e a mulher se unem, né? E tem o filho. Até então, é um casal. Até então, é casal. Casou, é casal. Quando se tem filhos, aí vira-se uma família. Mas até então, são apenas casados. Apenas não, né? São casados.
E aí eu fico triste quando tem famílias, Lange, casais, que preferem adotar animais até como se fossem crianças. Como se tirasse... entendo o que eu estou dizendo, gente. Eu não sou contra você ter seu pet, não. Entendo que... Até porque nossos filhos amam... nós não temos em casa, até por conta do espaço que não temos condições de ter. A gente viaja muito, a gente sai muito, não tem condição de estar com um pet para cima e para baixo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: colocar, na verdade, um pet no lugar onde deveria ter uma criança. Não é? Isso mesmo. Então, assim, é muito bom a gente ficar observando sobre todos os mandamentos, sobre todos os juramentos que fizemos diante do altar de Deus. Porque se não estamos cumprindo com o que prometemos diante de Deus, porque assim, muita gente coloca como juramento somente a fidelidade. Não foi somente a fidelidade que nós juramos diante do altar. Não foi somente a fidelidade que juramos ao Senhor e termos um com o outro. Não foi somente isso. Juramos outras coisas também. Você que recebeu o sacramento do matrimônio, é bom sempre estar lembrando desses juramentos. Então, o Papa Francisco, ele nos diz o seguinte, que o amor é fundamental para qualquer família. E o que é que nós podemos entender por amor? Com a sabedoria e a simplicidade, né, que o Papa Francisco tem, ele diz o seguinte, que um importante esclarecimento sobre o verdadeiro significado do amor é que, já que diante do medo de dizer para sempre, né, já não existe mais aquele e foram felizes para sempre, mas ao contrário, muitos ficam dizendo assim, nós vamos jurar o nosso amor até que dure. Até quando durar. Que seja eterno enquanto dure. Lembra do que eu falava sobre relacionamento provisório, tempo, data limite que a gente fica colocando no nosso próprio relacionamento? A gente, quando começa um relacionamento, acaba colocando já uma data de vencimento nele. Olha, nosso amor vai ser eterno enquanto dure. Poeticamente, isso é lindo, né? Poeticamente é lindo. Mas nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos lembrar e sempre pensar no para sempre. Por quê? Porque eu quero viver uma vida de santidade para sempre, não enquanto a minha santidade dure. Deus não está preocupado com a minha santidade enquanto ela durar. Ele quer que a minha santidade, que eu encontre, que seja para sempre. O meu encontro com Deus, o seu encontro com Deus, o nosso encontro como família, como casal, com Deus, ele precisa ser para sempre e não enquanto dure. Você quer ter um relacionamento com Deus enquanto dure? Enquanto você o amar, enquanto ele te dá as coisas, você o ama, e quando depois de um tempo você não o ama mais, e Deus também se afasta de você, é isso que nós pensamos então de Deus? Nós precisamos lembrar que relacionamento, nós começamos relacionamento já para sempre. Eu tive namorada no caminho que não pensava no casamento. Então, para mim, eu já descartava, já não servia. Para mim, já não era interessante uma pessoa que estivesse comigo que não pensasse no para sempre. É por isso que foi tão difícil. Tá vendo como foi para sempre? Assim, tá batalhando, né? quatro vezes pedi ali namoro. Assiste o vídeo. Não é fácil. Hã? O caminho para sempre. Exato, o caminho para sempre não é fácil. Eu acho que já Elcio que disse isso a semana passada. Né? Se você quer saber dessa história, clica no card que vai aparecer aí. Então é o seguinte, gente, só retomando, nós precisamos lembrar o seguinte, que o nosso relacionamento, precisamos entender que precisa ser, tenhamos a visão de um relacionamento para sempre. Não enquanto dure. Diga assim, eu não quero viver um relacionamento enquanto dure. Eu quero viver um relacionamento para sempre. Esse deve ser o nosso pensamento. Por isso que é tão importante pensarmos antes no sacramento do matrimônio, para que no meio do caminho,
com 2, 3, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente acaba se arrependendo daquele passo que deu. Por isso que precisamos estar confiantes. E aí, quem é casado, vai chegar a crise dos 7 anos, né? Chega-se a crise dos 7 anos e esse pensar para sempre é que vai nos fazer fortalecidos para permanecermos no nosso caminho. Quando nós aprendemos que descobrimos a pessoa que amamos, é quando nós paramos de pensar, será que essa pessoa pode me fazer feliz? E eu começo a pensar, será que eu posso fazer essa pessoa feliz? É aí que nós descobrimos o verdadeiro sentido do amor. Quando eu consigo entender de que, quando eu começo a me questionar se eu sou capaz de fazer Lange feliz para sempre. Pensamento sempre voltado para sempre. Diga para você mesmo, eu quero que o meu relacionamento, o meu namoro, o meu casamento seja para sempre. Amém? Amém. A gente vai continuando, depois a gente lê os comentários, mas você pode continuar comentando, tá bom? Então é o seguinte, o Papa Francisco ele nos pergunta assim, o que nós entendemos por amor? Um sentimento? É uma condição física? O que é o amor? Certamente, né, se é assim, não se pode construir algo sólido. Se nós temos o sentimento somente no sentimentalismo, o amor for só um sentimento, Lange, a gente não consegue construir nada, né? Mas se o amor virar uma relação, por isso que relacionamento, se o amor for só um sentimento, não vai dar certo. Porque um sentimento, uma hora ou outra, eu posso falar alguma coisa que machuque o seu sentimento. Você pode falar alguma coisa que machuque o meu sentimento. Mas se o amor for um relacionamento, uma relação, aí sim entende-se essa realidade, porque relacionamento, ele cresce. Ele também, nós podemos dizer, né, por exemplo, que é como uma casa, como o próprio Evangelho nos coloca. Um relacionamento é como uma casa. Você senta, vê os gastos e você começa a construir, faz a base, porque relacionamento sem base não dá certo, uma hora vai cair. E aí, qual é a base que nós estamos colocando no nosso relacionamento? Precisamos construir uma base no relacionamento, começarmos a levantar devagarzinho as paredes, as colunas, para segurar a parede, não é verdade? Então, o nosso relacionamento, ele não pode ser um sentimento. Ele precisa ser um relacionamento. Um relacionamento com o próximo. Nós precisamos construir a casa, né? Como eu dizia agora, na companhia do outro. Não sozinhos. Nós não queremos construir uma casa sobre areia, como diz o Evangelho. Né? Sobre a areia dos sentimentos, aquele que vai e vem. Né? Nós precisamos construir sobre a rocha do amor verdadeiro, que é esse relacionamento. Construir um relacionamento com o outro. É o conviver. Por isso que existe o tempo de namoro, o tempo de noivado. É importante que não se queime etapas. Quantas pessoas a gente conhece que conheceu uma pessoa, com 3, 4 meses já foi morar com ela, né? Queimou essa etapa de construir esse relacionamento. Pode ser que dê certo, glória a Deus. Mas na maioria das vezes cai, porque foi construído apenas no sentimento. E o sentimento, como eu disse agora, ele vai e volta. O matrimônio é um trabalho, né? Que é um trabalho daquelas pessoas que mexem com ouro, né? É um trabalho de pessoas que mexem com ouro, que se constrói todo dia no longo da vida. Nós temos o que hoje? Nós temos 12 anos de casados, não é isso? Acertei dessa vez, tá vendo? Mas ainda
Hoje nós temos muito mais conhecimento um do outro do que quando nós nos conhecemos. Verdade. Do que quando nós tínhamos 3 anos de namoro. Nós hoje nos conhecemos muito mais do que quando tínhamos 5 anos de casados. E com certeza, daqui a 25, 30, 90 anos, nós vamos ter muito mais conhecimento um do outro do que temos agora. Não é verdade? Você que está em casa aí assistindo conosco, hoje você conhece muito mais o seu marido, a sua esposa, do que conhecia alguns anos atrás. E assim é construído um relacionamento. Nós precisamos construí-los. O matrimônio ele precisa ser mexido, construído aos poucos. E não sozinho. Não vale somente um construir, o outro tem que construir também. Tem que estar assim, de mãos dadas, os dois. Os dois de mãos dadas, construindo juntos. O marido ajuda a esposa a amadurecer como mulher. E a esposa ajuda o marido a amadurecer como homem. E os dois crescem em humanidade, né? E esta é a principal herança que nós temos para deixar para os filhos. É o que o Papa Francisco nos diz. A mulher ajuda o homem, o marido, a amadurecer como homem. O homem ajuda a esposa a amadurecer como mulher. E esse relacionamento, os dois crescendo em humanidade, é a principal herança que nós deixamos para os nossos filhos. Então, gente, olha, como Lange dizia no começo, 3 palavras-chave que fazem o casamento durar. O Papa Francisco ele esclarece o seguinte, que o para sempre não é só uma questão de duração, mas também um casamento não se realiza somente se ele dura, se sua qualidade também é importante. Não basta somente o tempo, mas a qualidade que se vive dentro do relacionamento. Quantas pessoas vêm falar conosco que estão cansados do seu relacionamento? Não é verdade, Lange? Maridos, esposas, e aí você já sabe para onde isso vai. Cansados do relacionamento. Nós precisamos, colocar a água na planta todos os dias, regá-la bem, tanto o marido quanto a esposa. Não se estar junto e saber amar-se para sempre, que é o desafio dos esposos, né? E o Papa Francisco fala assim da conveniência matrimonial. Olha o que o Papa Francisco nos diz. Viver juntos é uma arte, um caminho paciente, bonito e fascinante, que tem regras que se pode resumir exatamente nessas 3 palavras. Diga comigo, Lange. Primeira palavra. Posso. Obrigado. E desculpe. Essas são as 3 palavrinhas-chave para fazer um casamento durar, um relacionamento durar. Posso. Obrigado. E desculpe. Vamos lá, todo mundo colocando aí nos comentários? 3 palavrinhas-chave para o relacionamento durar. Posso? É uma pergunta. Obrigado e desculpe. E aí nós podemos ver a primeira. Posso. Posso é um pedido amável de entrar na vida de alguém, com respeito e com atenção. Nós só entramos na vida de alguém quando nós pedimos com atenção e com respeito. O verdadeiro amor não se impõe com dureza e agressividade. São Francisco dizia assim, a cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e mantém o amor. A cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e mantém o amor. Quando nós começamos a namorar, nós não somos tão atenciosos um com o outro? Nós não temos tanto carinho um com o outro? Nós precisamos sempre, manter, como o Papa Francisco coloca, manter esse relacionamento saudável. E aí, como é que a gente mantém o relacionamento? Com as 3 palavrinhas-chave. Posso. Obrigado
e Desculpa. desculpa. Desculpe-me. Então, ó, hoje, nas nossas famílias, no nosso mundo violento, arrogante que nós temos, né? Um pedido desse, a cortesia faz muita falta. E aí, amados, olha, 97%, tenho certeza, 97% dos problemas matrimoniais que existem hoje, de relacionamento, de infidelidade, é por falta de atenção com o outro, falta de cortesia um com o outro. 97%. Estudos relatam isso. E aí, por que se interessa por outra pessoa? Porque aquela outra pessoa começa a ser cordial com ela, tanto homem quanto mulher. E aí o diabo faz a festa. O inimigo entra e faz toda a festa que ele gosta de fazer. Então, primeiro, seja cordial com a sua esposa, homem. Mulher, seja cordial com seu esposo. Posso? Pergunte. Pergunte com amor, com atenção, com respeito, como diz o Papa Francisco. Você perguntar posso ao outro é uma forma de você agir com respeito, de colocar respeito no seu relacionamento. Vamos para a segunda chave? Vamos abrir a segunda porta, a segunda chave. Obrigado. A gratidão é um sentimento importantíssimo dentro do relacionamento. Nós sabemos agradecer? Nós sabemos agradecer? É importante manter viva a consciência de que a outra pessoa é um dom de Deus. Lange é um dom de Deus na minha vida. Eu sou um dom de Deus na vida de Lange. É importante que nós, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, nós entendamos que o outro é dom de Deus para mim. E aos dons de Deus, nós devemos dizer obrigado. Não é uma palavra amável para usar somente com estranhos, para ser educados, não. É preciso saber dizer obrigado para caminhar junto. Só caminha junto quem fala obrigado para o seu próximo, quem reconhece. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para entender direitinho? Vocês estão gostando dessa dinâmica de hoje? Coloca aí nos comentários, tá bom? Quer colocar alguma coisa, Lange? Quer falar alguma coisa sobre esses pontos agora que a gente está meditando? Posso. Obrigado. Alguma coisa chamou a atenção quando a gente falava? Tem que sempre ser cordial, muito educado, né? Isso cativa tanto o esposo como a esposa. Vai construindo aos poucos, né? O relacionamento e cativa cada vez mais. Porque assim, às vezes nós esquecemos de ser cordial no dia a dia. Você já tem aí, como nossa irmã colocou aqui nos comentários, já tem 21 anos de casado. Nós temos 12, né? Já tem gente aqui com 24, com 13, com 40 anos de casado. E isso corre um risco muito grande de a gente perder essa cordialidade com o outro. Pensando que isso é intimidade. E não é, né? A gente também dizer obrigado quando o outro faz alguma coisa pra gente, entender que o outro é dom de Deus na nossa vida. Você é dom de Deus na minha vida e eu sou dom de Deus. É conhecer também que o outro é o próximo, né? Exato. Não é somente o esposo também, né? Mas devemos tratar ele como ser humano, sendo cordial cada dia mais. Exatamente. Muito bem também pensado. A Rosinha está gostando aí da explicação. Então vamos continuar. E em terceiro ponto, a terceira chave, né, que o Papa Francisco nos mostra é o desculpe. Na vida nós cometemos erros. Todos nós cometemos muitos. Enganamos-nos tantas vezes, né? Todos,
A gente acaba enganando muita gente, muita gente. E aí, daí a necessidade, então, de utilizar essa palavra tão simples e tão difícil, às vezes, de estar na boca da gente. Desculpa. Não é? Quando você está errado, meu irmão, reconheça que está errado e peça desculpa. O outro pode até não perdoar, pode não desculpar, mas é importante que dentro de nós entendamos que estamos errados. E aí parte também o princípio do sacramento da reconciliação, é entender que você errou e se arrepender daquele erro. Então, desculpe é importantíssimo dentro de um relacionamento. Em geral, cada um de nós está disposto a acusar o outro para se desculpar. Ah, não, mas a culpa é sua. Isso está assim porque você permitiu que chegasse assim. Nós sempre colocamos a culpa no outro. Não é verdade? Pare de se maltratar. Não queira ao outro culpar, aos outros culpar. É um instinto, né, que está na origem nossa de tantos desastres. Se a gente for lembrar, Adão, quando mordeu a maçã, o fruto proibido, né? Na verdade, a Bíblia não fala nem que foi maçã, é o fruto proibido. Os artistas é que pintaram uma maçã. Mas quando Adão pecou, e que Deus disse, mas Adão, claro que ele não disse assim, né? Mas ele, se Deus batesse um papo aberto assim, disse assim, mas Adão, tu tinha tudo aqui, e tu foi pegar logo do fruto proibido. O que eu disse para você não pegar, e o que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu me desse que me deu do fruto. Jogamos logo a culpa. É um instinto isso nosso. Gente, entenda, às vezes não é porque nós queremos, Lange, também. Faz parte da nossa essência. Né? Faz parte da nossa essência, do nosso instinto. Né? Como eu dizia semana passada sobre o medo. O medo é um instinto dentro de nós. E o jogar a culpa no outro é um instinto. Tem até uma frase engraçada para quem gosta dos Simpsons, né? O Homer Simpson, que é o pai, ele tem uma frase que ele diz assim: a culpa é minha e eu jogo em quem eu quiser. A culpa é minha e eu jogo em quem eu quiser. Então é isso. É esse instinto nosso que nós temos sempre de colocar a culpa no outro. Está no outro a origem a desastre. Não, não, não. Aprendamos a reconhecer os nossos erros e, reconhecendo, pedir desculpas. É assim também que se cresce uma família cristã. Uma família cristã se cresce com essas três chaves. Vamos lembrar? Posso. Qual a outra? Obrigado. Obrigada. E desculpa. Né? Desculpe. Posso. Obrigado. Desculpe. Finalmente, Papa Francisco acrescenta com muito bom humor também, que ele sempre tem, né? Todos nós sabemos que não existe uma família perfeita. Não existe família perfeita. Somente aquela de Nazaré. Nem o marido ou mulher perfeitos. Né? Como o padre Fábio fala tanto, né? Da pessoa que espera o príncipe encantado. Você nunca vai encontrar um príncipe encantado, não. Não espere isso, não. Você, mulher. Você, homem, nunca vai encontrar aquela princesa dita nos livros, nos castelos, não. Não existe marido perfeito. Não existe mulher perfeita. Não existe família perfeita. E não existe sogra perfeita. Não existe. Não existe. Esse é o bom humor do Papa Francisco, que ele diz isso pra gente. Não existe também. Isso sem falar das sogras perfeitas, né? Então é o seguinte. O que é que o Papa quer nos dizer com isso? Não cobre muito do próximo. Entenda que ele também é uma pessoa que erra e que também está sensível ao erro. E aí nós usamos as 3 frases. Posso, obrigado e desculpe. Esteja sempre aberto ao outro, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, né? Use essas 3 chaves.
Comece a partir de hoje usar essas 3 chaves dentro do seu relacionamento. Você que está começando o namoro agora, você que já tem anos de namoro, você que já tem anos de noivado, ei, irmão, tá enrolando aí para casar? Você que já tem anos de casamento, comece a usar hoje, se você ainda não usa dentro do seu relacionamento, essas 3 chaves. E você vai perceber como o outro está começando a mudar a partir da sua mudança. Posso, obrigado e desculpe. São as 3 chaves que o Papa Francisco nos ensina. E concluindo, existimos nós, os pecadores. Jesus, que nos conhece tão bem, ele ensina um segredo para todos nós. Que um dia não termine nunca sem pedir perdão, sem que a paz volte à casa. Se aprendemos a pedir perdão e a perdoar os outros, o nosso matrimônio vai durar muito. Nós seguiremos em frente. Nós pensaremos sempre no para sempre e não no que seja eterno enquanto dure. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.